Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. A partir do verso 22 até o verso 33. Está escrito: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. O tema que eu quero tratar com vocês é: não desanime. Jesus está no controle. O contexto desta passagem enseja-nos dois fatos. Primeiro, Jesus estava numa fase tão intensa do seu ministério, com as demandas tão grandes das multidões que o procuravam, doentes, famintas, aflitas, que diz a Bíblia que Jesus não tinha tempo para comer. Não bastasse essa agenda tão congestionada, Jesus recebe uma trágica notícia: o assassinato cruel do seu precursor, João Batista, preso na masmorra de Maquerós, arrancado da prisão e degolado pela espada dos soldados de Herodes Antipas. Diante desse cenário, Jesus tomou a decisão: sair com seus discípulos para um lugar ermo, para um tempo de descanso. Diríamos nós hoje, para uns dias de férias. Férias não é luxo, é necessidade. Mas houve um furo de agenda, um furo de imprensa. A notícia vazou. E quando Jesus chega no local, lá estava uma grande multidão à espera de Jesus. E diz a Bíblia que Jesus olha para essa multidão, se compadece dela, porque eram como ovelhas sem pastor, e passou a ensinar, passou a curar os seus enfermos. Quando o dia já se declinava, e os discípulos de Jesus, do topo da sua pretensa sabedoria, sentiram-se no dever de dar conselhos a Jesus. E chegaram e disseram: mestre, esse lugar é ermo, o dia vai declinar, está aqui essa grande multidão, aqui não tem supermercado, aqui não tem padaria, aqui também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Então o mais sensato a fazer é: manda esse povo voltar para casa, manda esse povo embora. E Jesus os choca dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Bom, mas eles não têm dinheiro para comprar comida, eles não têm lugar para comprar comida.
Eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, em torno de umas 12.000 pessoas. Eles tinham a receita de 5 pães e 2 peixinhos para uma despesa de 12.000 pessoas. Bom, o que o homem não pode fazer, Jesus faz. Ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes, entrega aos discípulos e os discípulos distribuem para aquela grande multidão. É depois desse fato que o nosso texto começa dizendo, logo a seguir. Logo a seguir o quê? Logo a seguir esses fatos que eu estou relatando. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O verbo compelir é forte. Compelir significa obrigar, mandar. Não é sugerir, não é aconselhar, não é pedir. É dar uma ordem peremptória. A grande questão no texto é por que Jesus tira os discípulos de cena. Por que Jesus não permite que os discípulos fiquem com ele? Por que Jesus não vai com os discípulos? Por que Jesus necessariamente requer e exige que os discípulos saiam desse cenário? Mateus não responde essa pergunta. Mas a resposta está em João 6, versículo 15, texto paralelo desse. E a razão foi porque, logo que a multidão foi alimentada, diz a Bíblia que essa multidão vem para arrebatar Jesus, para fazê-lo rei, um Messias político, um Messias que viria apenas para resolver os problemas do aqui e do agora, um Messias apenas operador de milagres, um Messias que viria apenas para encher a panela do faminto, vestir o nu, libertar os cativos, curar os enfermos. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem expostos a essa agenda tentadora. Porque, não obstante, ele veio fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Mas ele veio precipuamente para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. A grande pergunta é, aquela multidão tinha razão para querer fazer de Jesus um rei, um Messias político? Humanamente falando, tinha. Porque se você olha a história do povo de Israel, na maioria do tempo Israel viveu como escravo de outros povos. A família de Abraão, representada na família de Jacó, desce ao Egito com 70 pessoas. Fica ali 430 anos. Boa parte, ou a maior parte desse tempo, debaixo de amarga escravidão, debaixo do chicote, de trabalhos forçados. Deus liberta o seu povo, 40 anos pelo deserto, oprimido pelos edomitas, pelos amonitas, pelos moabitas, pelos amalequitas. Eles entram na terra prometida e diz a Bíblia que Josué não conquista toda a terra, e Israel vive ali debaixo de opressão dos povos cananitas. Josué morre com os anciãos e entramos num longo período de 330 anos, chamado período dos juízes, onde na maioria do tempo Israel viveu debaixo de escravidão e opressão dos povos que chegavam, sequestravam, queimavam, expoliavam, roubavam as suas lavouras, os frutos da sua terra. Chega a monarquia, e o primeiro rei de Israel, Saul, morre em campo de batalha, dominado pelos filisteus. Depois da morte de Salomão, em 931 a.C., por inabilidade política do seu filho e sucessor Roboão, Israel é rasgado. E das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o chamado Reino do Norte, Israel, capital Samaria.
que durou apenas 209 anos, com 19 reis, 8 dinastias, e na maioria do tempo, debaixo de opressão dos inimigos. Até que em 722, a Assíria vem e leva o reino de Israel para um exílio. O reino do sul aguentou um pouco mais, mas em 586 a Babilônia vem e leva também esse povo para um cativeiro de 70 anos, depois de queimar o templo de Salomão e destruir a cidade de Jerusalém. A Babilônia caiu, Israel ficou debaixo do domínio do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, Israel ficou debaixo do poder do Império Grego. O Império Grego caiu, Israel ficou debaixo do poder dos Ptolomeus do Egito, dos Seleucidas da Síria. Em 63 a.C., Pompeu conquista Israel, Israel fica debaixo do poder de Roma. Então o que um judeu, o que um israelita esperava? É que viesse o Messias, que quebrasse o jugo do estrangeiro, que quebrasse o jugo do opressor, que os tornasse livres. Essa agenda era tão pulsante para o povo de Israel, que até depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos nutriam uma esperança de um Messias político, e perguntando para Jesus, quando ele falou da promessa do Pai, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus tira os discípulos dali, porque não queriam que eles fossem submetidos a essa agenda. Bom, já que as férias foram frustradas, o mínimo que os discípulos esperavam é que pelo menos pudessem voltar em paz para casa. Mas não é isso que acontece. E aqui nós encontramos algumas tensões, irmãos. E a primeira tensão que eu vejo aqui é a tensão de conciliar a ordem de Jesus com a adversidade. Porque qual é a nossa perspectiva humana? Se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, vai dar tudo certo. Não é assim que nós entendemos? Quem nasceu numa igreja cristã, cresceu num berço evangélico, se lembra do cântico que aprendemos lá na infância. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus nem está no barco e não está nada bem. Mas eles estão andando pela ordem de Jesus. O apóstolo Paulo, por onde caminhou, enfrentou lutas. Ele foi perseguido em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi escorraçado de Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Éfeso. Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado em Cesareia. Ele foi picado por uma cobra em Malta. Ele chegou em Roma, preso, algemado. As circunstâncias eram medonhas. Mas uma leitura correta, ele diz, Filipenses 1,12, eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Em outras palavras, você e eu cremos uma coisa, que Deus não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido. Nós não cremos em acaso. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo cego. Nós não cremos em misticismo. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Quando a tempestade chega, não pegou Jesus de surpresa. Diz a Bíblia que ele estava lá no monte, orando sozinho. E Marcos 6, 48, texto paralelo, diz que lá do monte, Jesus vendo-os em perigo. Eu quero dizer para você que Jesus hoje não está num monte. Jesus está à direita de Deus Pai como grande sumo sacerdote, e Ele está olhando para a sua vida e vendo você em perigo, e Ele está intercedendo por você.
Então entra as lições do texto que passo a relatar a partir de agora. A primeira lição do texto que eu encontro aqui é que nas tempestades da nossa vida, e elas são inevitáveis, e elas são imprevisíveis, e elas são inadministráveis, nas tempestades da nossa vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele não chega atrasado, mas Ele vem no seu tempo, Ele vem do seu jeito, Ele vem não pela determinação da nossa agenda. Porque às vezes, irmãos, nós queremos que Deus haja do nosso jeito e no nosso tempo. Mas Ele sempre vem. Às vezes nós somos como Naamã, lembra do Naamã? Quando ele foi a Israel para ser curado por Eliseu, ele escreveu a liturgia do culto dele, de cura. Ele esperava que Eliseu aparecesse, botasse a mão, impusesse as mãos e fizesse todo um ritual. E a Bíblia diz que quando ele foi a Eliseu, Eliseu nem saiu de dentro da casa. Mandou um recado para ele: fala lá com o famoso general, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele ficou revoltado. Ele já tinha feito o culto, a liturgia do culto da cura dele. Ele queria que Deus fizesse, mas fizesse do seu jeito. E Deus não se submete à nossa agenda. Ele é livre, Ele é soberano, Ele é Deus. Ele vai fazer do seu jeito, no seu tempo, para o louvor da sua glória. A segunda lição do texto, irmãos, é que Jesus Cristo vem, ainda que na 4ª vigília da noite. A vigília da noite era dividida em 4 vigílias. 6 às 9 da noite a primeira, 9 da noite à meia-noite a segunda, meia-noite às 3 da madrugada a terceira, 3 da madrugada às 6 da manhã a 4ª vigília. Por que Jesus vem na 4ª vigília? Por que às vezes Ele não nos socorre logo que a tempestade surge? Por que tem hora que você ora e o problema piora? Você ora e a doença agrava. Você ora e o coração da pessoa fica mais duro. Você ora e o vento fica mais furioso ainda. Você ora e as tempestades avolumam. Numa linguagem bem brasileira, tem hora que Jesus vem no último furo da correia, na última volta do ponteiro. Quando você já foi tentado a jogar a toalha, a pensar: agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída. E Ele chega na 4ª vigília da noite para dizer para você: quando os recursos da terra acabam, os recursos dos céus estão disponíveis. Quando o homem chega ao seu limite, Deus chega com a sua oportunidade. Quando você não tem mais o que fazer, Ele pode tudo fazer, porque para Ele não tem causa perdida, não tem problema insolúvel, não tem doença incurável, não tem casamento irrecuperável, não tem situação que Ele não possa resolver. Então entenda uma coisa: Ele chega na 4ª vigília da noite, para que quando o milagre acontecer, nenhum de nós sejamos tentados a pensar: foi a minha inteligência, foi a minha estratégia, foi a minha capacidade. Tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, e tudo é para Ele. Terceira lição do texto: Jesus vem, e quando Ele vem andando sobre as águas. Ele não vem de um modo convencional. E o que significa que Ele veio andando sobre as águas? O que eram as águas? Aquilo que conspirava? Aquilo que ameaçava? Aquilo que estava prestes a levar os discípulos a um naufrágio? Aquilo que era maior do que os discípulos? Aquilo que intimidava os discípulos? Quando Ele vem andando sobre as águas, Ele está dizendo o seguinte: aquilo que é maior do que você, aquilo que ameaça você, aquilo que é o perigo real da sua vida, está literalmente embaixo dos meus pés. Eu tenho o controle, eu tenho o poder. Aquilo que ameaça você não me intimida. Eu estou pisando sobre os problemas que afligem a sua vida. Jesus é maior que os nossos problemas. Há momentos, irmãos, que achamos que não tem mais jeito.
Eu estava há 2 meses, pastor Jorge, pregando numa conferência em Feira de Santana, na Bahia, um congresso de família. E estava comigo, do meu lado, como preletor também, pastor Harley Mafra, um dos pastores da primeira igreja batista de São Paulo. O Harley Mafra era um empresário de sucesso. E estava fazendo uma viagem com outros empresários, amigos. E depois do jantar, onde estavam hospedados no hotel, ele entra no banheiro público do hotel e depara com seus colegas cheirando cocaína. Ofereceram para ele. Tolamente, ele aceitou experimentar e ficou prisioneiro da primeira vez. A vida foi derretendo, o casamento foi acabando, a família foi se destruindo, a vida financeira foi entrando em colapso, a mente perturbada, até o dia que ele tomou uma decisão, arruma as malas e diz para a família: eu vou fazer uma viagem. E a viagem que ele fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver como mendigo 7 anos, debaixo de pontes, de marquises, de viadutos, destruído pela cocaína e pelo crack, completamente arruinado. Um dos lugares que ele passava as noites frias de São Paulo era debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. A sua família nunca desistiu dele. A sua filha ainda o procurava depois de 7 anos pelas noites e madrugadas de São Paulo. Um dia, Harley Mafra estava passando em cima de uma ponte de madrugada, completamente drogado. E uma senhora da Assembleia de Deus voltava de uma vigília de oração. E encontra com ele em cima da ponte, olha para ele e diz: ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. Ela termina de atravessar a ponte, entra numa praça, e a sua filha, que nunca desistira dele, à procura dele, passa pela praça, olha, observa, torna a olhar, reconhece: é o papai. Abriu o carro, correu, abraçou, colocou dentro do carro, levou para casa. 7 anos de tratamento em clínicas, e Jesus fez o milagre. Deus recuperou a saúde física dele, Deus recuperou a sanidade mental dele, Deus recuperou o casamento dele, Deus recuperou a família dele, Deus recuperou as finanças dele. E aquele homem que dormia debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo, hoje ele é um dos pastores da primeira igreja batista de São Paulo. Jesus chegou caminhando sobre as águas. Jesus chegou na 4ª vigília da noite, quando ninguém mais podia acreditar que algo pudesse acontecer. Jesus faz o impossível dos homens. Ele chegou aqui nesta noite, ele está neste lugar. 4ª lição do texto: Jesus vem, e ele vem para clarear a nossa mente confusa. Preste atenção nisso. Deve ter sido uma noite muito escura, e eu imagino que de repente um relâmpago luzidio abre um facho de luz na noite escura, e os discípulos olham, vem alguém caminhando sobre as ondas, e eles exclamam: é um fantasma. Ora, mas para um pouquinho. Esses homens eram apóstolos e ainda acreditavam em fantasmas? Pasmem vocês, tem crente até hoje que acredita em fantasma. Tem crente até hoje que não sai de casa sem ler horóscopo. Tem crente até hoje que fica jogando em betes. A grande pergunta é: por que aqueles discípulos ainda acreditavam em fantasmas? Vocês muito bem sabem que todos os discípulos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, que era da Judéia, todos os outros eram da Galileia, da região norte de Israel, a região mais povoada de Israel na época. Tinham 204 pequenas cidades e aldeias. Era chamada de Galileia dos gentios, porque era rodeada de povos pagãos, gentílicos. Tanto é fato, que lá em Mateus 16, logo a seguir esse texto,
Quando Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá em Bânias, onde nasce o rio Jordão, lá no sopé do Monte Hermon, lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma enquete com seus discípulos e pergunta assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas para um pouquinho só, o João Batista já está morto, o Elias não morreu, mas foi arrebatado ao céu, o Jeremias já está morto, os outros profetas também já estão mortos. Como dizer que Jesus é uma pessoa que já morreu? É que já naquela época, naquele tempo, dominava aquela região o que se chama de metempsicose, ou transmigração das almas, ou mais recentemente, reencarnação. E Jesus vem para clarear, esclarecer, iluminar a mente confusa deles, dizer: sou eu, não tenho medo. Prestemos atenção aqui. Toda falsa teologia produz tormento. O que traz paz ao coração é a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a verdade de Deus, e onde a verdade de Deus chega, o misticismo acaba. Onde a verdade de Deus chega, não se crê mais em fantasma. Onde a verdade do Evangelho chega, as pessoas são libertas desse sincretismo religioso. Quinta lição: Jesus Cristo vem, ainda que na quarta vigília da noite, andando sobre as águas, para esclarecer a nossa mente, mas também para acalmar o nosso coração. Notem vocês que Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Há dois registros de tempestades nos evangelhos. O primeiro deles em Marcos 4, 35 a 41, e o segundo esse aqui. O que é curioso é que no primeiro episódio, primeiro Jesus acalma o mar e o vento, para depois acalmar os discípulos. Aqui, primeiro Jesus acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. E a pergunta é: por que Jesus mudou de metodologia? É porque Jesus sabe que tem horas que o nosso maior problema está do lado de fora, e tem horas que o nosso maior problema está do lado de dentro. Tem hora que a nossa maior tempestade é a circunstância, tem hora que a nossa maior tempestade é o sentimento. Jesus está aqui nesta noite para acalmar a tempestade de fora e a tempestade de dentro. Ele está aqui hoje para acalmar o seu coração e para interromper a tempestade que assola a sua vida. Ele é poderoso para trazer paz à sua alma. Ele é poderoso para estancar o medo do seu coração. E Ele é poderoso para fazer cessar a tempestade que ameaça a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Sexta lição: Jesus sempre vem, ainda que na quarta vigília da noite, andando sobre o mar, para clarear nossa mente, para acalmar o nosso coração, mas vem também para levantar o caído. Tem gente que censura Pedro, mas eu respeito Pedro, porque daquele grupo o único que teve coragem para dizer: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, ele acreditava em Jesus. E Jesus diz: pode vir, Pedro. Que experiência incrível! O camarada pula do barco e de repente aquele mar de águas tumultuantes que estavam ali ameaçando a sua vida, viram terra firme debaixo dos seus pés. E ele caminha sobranceiro, vitorioso, olhando para Jesus, quando de repente, reparando porém na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro, porque Pedro está aqui nessa noite. Mas Pedro não está aqui entre nós, não. Pedro mora debaixo da nossa pele. O coração de Pedro bate em nosso peito.
O sangue de Pedro corre em nossas veias. Nós somos Pedro. Quantas vezes você e eu já, por um minuto, tiramos os olhos de Jesus? Quantas vezes você e eu fomos tentados a olhar para a fúria do vento e começamos a afundar? Se você está afundando nessa noite, grite por socorro. Se você está afundando, clame por Jesus. Salva-me, Senhor. E diz o texto que prontamente Jesus estendeu a mão, o tirou das gargantas da morte e deu-lhe um tapinha de luva, bem macio. Homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema não era a fúria do vento, o problema era a dúvida. O problema não era o mar revolto, o problema era a incredulidade. Meus irmãos, os nossos problemas sempre serão maiores do que nossas forças. O segredo de caminhar vitoriosamente não é confiar no bordão da autoconfiança. O segredo é olhar para Jesus, é olhar para Jesus, é olhar para Jesus. Diz o texto que ambos subiram para o barco e o vento cessou. A tempestade acabou. Tem hora que a tempestade tem que acabar. Nenhum de nós aguentaria uma viagem inteira de tempestade. E hoje Jesus está aqui. E Ele pode pôr um ponto final nessa tempestade. O texto de Mateus 14 não responde esse ponto, mas João 6,21 nos informa algo maravilhoso. Eles chegaram ao seu destino. A vida cristã é uma viagem. É por isso que John Bunyan esculpiu essa verdade numa das obras mais extraordinárias da literatura cristã de todos os tempos, O Peregrino. Aqui caminhamos por desertos tórridos, por mares revoltos, por pântanos lodacentos, por pinguelas estreitas. Mas eu preciso dizer a você que todos nós que cremos no Senhor Jesus chegaremos ao nosso destino. O Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força e cada um comparecerá diante de Deus em Sião. O Salmo 73 diz que Deus nos pega pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando o poço do abismo é aberto, sai dali gafanhotos numa fumaceira tal que escurece o sol, e esses gafanhotos são demônios que têm cabeça de cavalo, que tem rosto de homem, que tem cabelo de mulher, que tem dente de leão, que tem couraça de ferro e pica tão doído como escorpião. O que significa isso? Cabeça de cavalo significa que o cavalo era mais poderosa arma de guerra da época. Rosto de homem significa inteligência. Cabelo de mulher, dentro dos cultos pagãos, que as mulheres esvoaçavam a sua cabeleira em cultos pagãos, significa sensualidade. Dente de leão significa destruição. Couraça de ferro significa que esses demônios não podem ser derrotados com armas convencionais. Diz a Bíblia que esses demônios saem para atormentar os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que quando você creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e os demônios não podem atormentar a sua vida. Apocalipse capítulo 13 diz que todas as nações e todos os povos da terra vão adorar o anticristo. Todos os povos e todas as nações vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Todas as ovelhas de Jesus estarão guardadas e seguras nos seus braços, diante onde ninguém pode arrebatar você. Estamos salvos, estamos seguros e chegaremos ao nosso destino, às praias áureas da eternidade, à Canaã celestial, à Nova Jerusalém, à casa do Pai, ao céu de glória. Louvado seja o seu nome.
Mas, irmãos, eu quero terminar levando vocês ao último versículo do texto, verso 33. E aqui, pastor Jorge, enseja-nos talvez a pergunta mais recorrente da filosofia e da teologia. Se Deus nos ama, por que sofremos? Não seria muito mais fácil uma viagem tranquila? Mar calmo, sem vento contrário? Ele seria muito mais fácil um voo, céu azul, vento brando. Por que você é crente e está sofrendo? A nossa família está vivendo um drama muito grande. Hoje, exatamente há 76 dias. Nosso netinho nasceu prematuro de 6 meses. 30 de setembro. 1 quilo. Já infectado por uma forte infecção da mãe. Com 2 dias de nascido, precisou fazer uma cirurgia de grande porte para extrair 20 centímetros do seu intestino. Os médicos disseram, não vai ter jeito. Ele sobreviveu. 3 dias depois, uma segunda cirurgia grave para fazer uma colostomia. Nesses tempos, várias vezes, os médicos chamaram a família para dizer o seguinte: vocês creem em Deus? Então orem, porque não tem mais nada para fazer. Por 2 vezes ele ficou 50 horas sem fazer xixi. 50 horas. E os médicos disseram, ou faz até 4 horas da manhã nessa noite, ou os órgãos entram em falência. Foram madrugadas de lágrimas, de súplicas. E Deus a cada momento nos surpreendendo com mais um milagre, com mais um milagre, com mais um milagre. E nós estamos cheios de esperança que Deus há de completar essa obra, preservar a vida dele. E se Deus o fizer, eu quero ter a alegria de passar o bastão para ele, dizer, agora é com você, meu filho. As tempestades, irmãos, não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. É por isso que o verso 33 nos leva a 2 conclusões maravilhosas, porque o texto diz que quando Jesus subiu para o barco, os que estavam no barco o adoraram. Leia sua Bíblia e você notará que sempre que alguém adora, ele se curva. Ele se curva. Sabe qual é o seu, sabe qual é o meu problema? Nós temos a nuca dura demais, engessada demais. A Bíblia chama isso de dura cerviz. Mais gente se curvou na dor do que na saúde. Mais gente se curvou na tempestade do que na bonança. Mais gente se curvou no vale do que no topo do monte. Às vezes Deus faz o caminho de acesso dele ao nosso coração, conforme diz Naum, na própria tempestade. É hora de nos curvarmos e adorarmos ao Senhor. Mas a segunda razão que Deus permite a tempestade é para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Ele. Porque o verso 33 diz assim: eles disseram, verdadeiramente és Filho de Deus. Ora, mas eles já sabiam disso. Eles já sabiam disso. Eles tinham visto Jesus fazer milagres extraordinários. Eles tinham visto Jesus curar os cegos, Jesus curar os coxos, Jesus curar os cegos, Jesus curou os surdos, Jesus curou os mudos, Jesus ressuscitou os mortos. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres na vida de tanta gente, mas agora Jesus fez na vida deles. Na vida deles. Sabe o que significa isso? O Senhor não quer que você tenha uma experiência com Ele de segunda mão. O Senhor quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Às vezes, meus irmãos, nós somos como Jacó. Você lembra quando Jacó traiu o irmão, enganou o pai? Vivia até então na barra da saia da mãe.
ter que fugir de casa para não morrer. Às vezes a gente pensa que o Jacó era um adolescente. Sabe quantos anos Jacó tinha quando saiu de casa? Depois de trair o irmão, enganar o pai. Jacó tinha 77 anos. Solteiro. Tem esperança para você, viu, jovem? 77 anos. Pastor, o senhor não está chutando, não? Não estou, não. É fácil de você compreender a matemática. Ele sai de casa com 77 anos. Trabalha 14 anos para ter o direito de casar com Raquel. Foi quando José nasceu. Ele tinha então 91 anos. Fica mais 6 anos em Padarã. Ao todo 20 anos. José tem 6. Agora ele tem 108 anos. Ou melhor, agora tem 97 anos. José nasceu, tinha 91. José tem 6, ele tem 97. Foi quando ele teve a experiência no Val de Jaboque. José foi vendido para o Egito com 17 anos. Portanto, se ele tinha 97, agora ele tem 108, o Jacó. José ficou no Egito 22 anos quando levou a família dele para lá. Se o Jacó tinha 108, agora tem 130 anos. É a idade que ele foi para o Egito. Viveu lá 17 anos, morreu com 147. Portanto, Jacó, com 77 anos, quando sai de casa, ele conhecia a Deus apenas como o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Deus apareceu para ele em Betel e disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Mas Deus não disse: eu sou o teu Deus. Tem muita gente, irmãos, que está na igreja, mas conhece a Deus apenas como Deus do seu avô e como Deus do seu pai. Hoje Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. E aos 97 anos, lá no Val de Jaboque, Deus luta com ele. Jacó não quer ceder. Deus deixa o aleijado. E agora Jacó é que se agarra no Senhor, diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E a bênção que ele está pedindo não é prosperidade, não é riqueza, já é um homem rico, não é família, já tem família. A bênção que ele está precisando é de uma nova vida. E Deus pergunta: qual é o seu nome? E há 20 anos ele respondeu: eu sou Esaú. Mentiu. Qual o seu nome? E agora ele diz: Jacó. Aquilo não é uma resposta, aquilo é uma confissão. Aí Deus: agora eu vou mudar a sua história, agora eu vou mudar a sua vida, agora eu vou mudar o seu nome, agora você vai ser chamado de Israel. E a partir daquele dia, Deus é conhecido na história como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora Ele é o Deus da sua vida. Hoje Deus quer reescrever a sua história, para você conhecer a Deus como o Deus da sua vida, o Deus da sua história. Verdadeiramente és filho de Deus.